Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, do canal de vídeo das Semeadores da Igreja Os Semeadores. Nós estaremos vendo hoje o capítulo 6 de Gálatas, o qual nós pedimos que você, costumeiramente nós fazemos isso, faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Veremos nesse capítulo que a lei da semeadura é bíblica. Nós vamos conferir isso. Aproveite que você está em nosso canal, já inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda e já dê o seu like nos ajudando. Como dissemos e sempre dissemos isso desde o início, Gálatas foi escrita para auxiliar os cristãos da Galácia e também a nós, por que não, hein? A resistir aos falsos mestres que pregavam que era só salvo quem acrescentava a fé em Cristo, o mérito humano da obediência à lei. Nesse capítulo 6 em especial, Paulo vai falar muito no último capítulo de Gálatas, depois de diversas exortações e explanações sobre diversos assuntos, especialmente sobre obras, ele vai falar sobre semear. Pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Gálatas 6, verso 7. A chamada lei da semeadura é bíblica e não vinda de algum movimento, ou de alguém especial, ou de algum espírito, ou de qualquer outro lugar extraterrestre, mas vem da própria Bíblia. Há outros trechos fora esse Gálatas 6:7, nós temos Romanos 2:6, que diz que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Salmo 62:12, que diz, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Provérbios 24:12, se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Poderíamos estudar esse assunto e citar muitas outras fontes, trechos bíblicos importantes, mas por enquanto esses bastam. O que você semear, meu amigo, repercutirá no que você recolherá. Mas não de uma vida sua para uma outra vida sua. Em outro tempo. Fique ligado para não ser enganado por espíritos que se fazem de anjos de luz. É necessário tomar cuidado. Nós estamos na quinta parte de exortações finais e já encerrando. Nós estamos vendo aqui, até o verso 10, exortações práticas. Então, finalizando a epístola, como já dissemos, estamos vendo dos versos 1 do capítulo 5 até o 10 deste, diversas exortações práticas. E nós estamos aqui na seção B, o poder do Espírito Santo, em continuação até o verso 6. Então, dos versos 16 do capítulo 5 até o 6 deste, estamos vendo Paulo discorrendo sobre o poder do Espírito. Confiar no Espírito é o único caminho para viver para Cristo. Isso é muito importante. Nos escritos de Paulo, a palavra espiritual com frequência significa do Espírito Santo. Ser espiritual para Paulo, nesses casos, não tinha o mesmo sentido atual de espiritualista, mas aquele que era cheio do Espírito e não de espíritos, como pretendem alguns. Aqueles que estão em compasso com o Espírito devem corrigir os que foram enganados pelo pecado. Devem ser cuidadosos, porém, ao fazê-lo, para que o pecado não os agarre dentro do processo. O fardo pesado da lei de Cristo incluía não apenas amar o próximo, mas também o inimigo, tendo o amor de Deus como padrão. O cuidado de Paulo era muito grande com suas ovelhas, mesmo que estivessem incorrendo em erro. Exortá-la, sim, era necessário e mesmo vital, mas a regra disso era o amor. Examinar-se a si mesmo era a regra geral para se saber se a própria pessoa não seria repreendida e reprovada por seus critérios. Era preciso provar cada um o seu próprio labor. Paulo insiste com os gálatas cristãos para examinarem a si mesmos como indivíduos perante Deus e não derivarem falsa confiança a partir de comparações relativas com os outros. Aquele que quisesse se gloriar deveria se fazê-lo unicamente em si mesmo. Literalmente, ter razão para orgulhar-se de si mesmo. Como Paulo deixou bem claro, logo em seguida, a razão para gloriar-se não deve ser buscada na obediência da lei. Enquanto os falsos mestres se gloriavam no sucesso do avanço do legalismo, Paulo se gloriava exclusivamente na cruz de Cristo. Cada um de nós levará ou deverá levar o seu próprio fardo ou carga. No grego, bem como na tradução para o português, essa palavra é diferente
da que Paulo usou em Gálatas 6:2, cargas. E essa mudança de palavra indica uma mudança de significado. No capítulo 6, verso 2, Paulo quis dizer que devemos ajudar os outros a resistirem ao peso da tentação do pecado. Aqui Paulo quis dizer que não devemos nos orgulhar na nossa superioridade em relação aos outros, pois Deus é nosso juiz e nós, como indivíduos, somos responsáveis perante Ele. Logo, devemos cumprir no nosso chamado para a glória de Cristo. Chegamos na seção C, julgamento divino e bênçãos, dos versos 7 ao 10 do capítulo 6. Dos versos 7 ao 10 desse capítulo 6, estamos vendo o julgamento divino e bênçãos decorrentes daquilo, obviamente, daquilo que o próprio homem semear. Paulo encerra suas exortações práticas com uma advertência severa e um encorajamento firme. Todos serão julgados por Deus, mas os cristãos que andam pelo Espírito colherão uma recompensa eterna. A igreja tem responsabilidade de ajudar a aliviar o sofrimento daqueles que não compartilham da comunhão, mas tem ainda uma responsabilidade especial para ajudar os irmãos e irmãs em Cristo que estão necessitados. A regra da semeadura aqui diz que aquele que semeia para a carne, dela colherá destruição, mas o que semeia para o Espírito, dele colherá a vida eterna. E agora o que estamos semeando? E o que haveremos de colher? Quem faz o bem, com certeza colherá o bem, mas deverá permanecer firme sem desanimar, verso 9. Assim, enquanto tivermos oportunidade de fazer o bem, façamos o bem a todos, mas em especial aos da fé ou aos do caminho. Quem faz o bem, bem faz. Faça sempre o bem e, por favor, pode cobrar isso de mim sempre. Te amarei ainda mais por isso, tá bem? Então, nós devemos fazer o bem. É importante que nós façamos o bem. Isso independentemente de qualquer crença, qualquer coisa. O bem a se fazer é o melhor bem que você pode fazer. Faça sempre o bem. Nunca o mal. Não retribuas o mal com mal, a palavra com palavra ruim, mas faça o bem triunfar sobre o mal, o amor triunfar sobre o ódio. Então a escolha pelo caminho do bem e as coisas boas, e fazer coisas boas, é bom demais. Então se você acha que eu estou fazendo pouco, com certeza estou fazendo o mesmo pouco. Pode me repreender. Entraremos a partir de agora no pós-fácil, a partir do verso 11 ao 18 do capítulo 6. Paulo resume a sua carta e faz uma saudação de encerramento. Dos versos 11 ao 18, Paulo encerra a epístola com um sumário da sua mensagem e uma saudação final. Às vezes, Paulo ditava suas cartas a um secretário, mas habitualmente pegava ele mesmo a pena para escrever o final da sua carta. Suas cartas com suas letras grandes têm sido às vezes consideradas como evidência da dificuldade para enxergar. É possível que aqueles que defendiam a circuncisão na Galácia, verso 12, o faziam sob pressão de judeus nacionalistas da Judeia, pessoas extremamente zelosas. Eles o faziam apenas para gloriarem-se nele e não na cruz, pois eles mesmos eram incapazes de cumprirem a lei. Para maiores detalhes sobre o conceito, veja aí 1 Coríntios 1, de 18, do verso 18 até o capítulo 2, verso 5. Em muitos aspectos, essa afirmação resume a carta de Paulo aos Gálatas. Paulo queria que os Gálatas abandonassem as coisas decaídas da velha criação, incluindo a circuncisão, e abraçassem a maravilha da criação renovada que começou com a morte e com a ressurreição de Cristo Jesus. Nessa nova criação, a atividade do Espírito Santo na vida do cristão começa a reverter os efeitos da queda e produzir uma nova pessoa, uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Quando Cristo retornar, tomaremos o nosso lugar nos novos céus e na nova terra, Apocalipse 21, 1. Enquanto isso, devemos nos concentrar em viver nas bênçãos da nova criação, que já é uma realidade. Paulo deseja a todos a paz e a misericórdia ou a graça sobre todos os que seguem os ensinos e andam conforme a lei do Espírito sobre todo o Israel de Deus. Essa expressão Israel de Deus se refere ao recém-constituído povo de Deus. A marca identificadora deles é o Espírito Santo e não a circuncisão. E como um grupo, inclui tanto gentios como judeus. Em outras passagens, expressões semelhantes se referem à eleição da nação judaica, cuja salvação era motivo de muita preocupação para Paulo.
Porém, no contexto dessa carta, essa interpretação é insustentável, especialmente à luz dos versos 15, que indica que Israel de Deus contém cristãos tanto circuncisos quanto incircuncisos. Finalizando, ele diz que não quer ser perturbado por ninguém, pois já trazia em si mesmo em seu corpo as marcas de Jesus. A palavra grega indica as marcas feitas nos escravos pelo ferro em brasa, visando indicar que eles pertenciam a um determinado proprietário. A palavra também foi usada para se referir à marca que os sacerdotes pagãos utilizavam para identificar o Deus a quem serviam. É mais provável que Paulo estivesse se referindo às cicatrizes que recebeu durante as suas atividades missionárias. Essas cicatrizes o identificavam como um escravo de Cristo. Por último, finaliza desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo fosse com o espírito deles todos. Essa bênção é uma conclusão daquela adequada para essa carta, na qual Paulo estava muito preocupado com a graça de Deus. Ela resume a esperança de Paulo de que o evangelho da graça de Deus triunfará sobre os Gálatas. O primeiro verso do capítulo 6 diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas tentado. Um sábio conselho. E o verso 18 diz: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A exortação final aqui em Gálatas 6 é para todos nós, para fazermos o bem a todos, repito, todos, mas principalmente os da família da fé. Faça sempre o bem, pois isso te fará bem. É isso que nós temos anunciado e nós temos pregado, que fazer o bem é um bem enorme a ser feito. Então vamos fazer o bem. A nossa mais sábia escolha nessa vida é fazer o bem, principalmente sabendo que nós vamos colher aquilo que estamos semeando. E se por acaso você está colhendo algo que não foi o que você semeou, você está sendo injustiçado, você pode ter certeza de uma coisa: aquele que está lá em cima está vendo tudo. Você vai ser recompensado sim, não se preocupe. Pode ser até que não seja nessa vida, mas nós temos a vida eterna. Nós temos uma vida toda pela frente, um corpo, viu? Nós vamos ter o corpo glorioso, reformado, um corpo restaurado, a semelhança do corpo de Cristo, nosso irmão, nosso Deus. Fiquem com Deus, encerramos Gálatas e amanhã começaremos um novo livro e nós vamos ver o livro de Efésios. Muito gostoso estudar Efésios. Você vai estar aqui com a gente e vai ver no capítulo 1 que Deus escolhe os seus pela fé. A fé é o único filtro de Deus. Você vai ver aqui. Não é status, nem riqueza, nem condição intelectual, nem pobreza, nem poder. O filtro de Deus é a fé. Bacana isso. Amanhã, Efésios 1, não perca. Todo o nosso projeto está aí disponível de graça para todos que queiram. Então se inscreva em nosso canal, clica no sininho para você nos acompanhar, dê o like, compartilhe, divulgue, espalhe essa boa nova aí, de que a palavra de Deus está sendo anunciada aqui de forma expositiva e o mais fiel possível ao texto bíblico. Então estamos aí pela graça de Deus fazendo esse trabalho e deixando esse trabalho aí, esse legado para a nossa igreja, totalmente grátis, você não tem que pagar nada. A parte escrita de nossos estudos está em jamaisdesista.com.br. A nossa loja virtual, onde temos a Bíblia de Estudo de Genebra e outras Bíblias, você vai encontrar em www.osemeadores.com.br. E nosso programa de rádio, às quartas-feiras, com o pastor Johnny Ramos, às 15 horas. E também na nossa sede na QNA 30, lote 7, Avenida Comercial, Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal. Em breve nós estaremos ali com a transmissão desse programa de rádio pelo Skype ou por outro meio qualquer, onde nós poderemos ver o pastor Johnny lá na Suécia e o pastor Johnny ver-nos aqui em Taguatinga. Fiquem com Deus,
Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu querido.